Ai, meu Deus, por favor, não atirem pedras em mim. Oi! Sabe quando você tem um autor que você gosta muito e aí você quer ler todos os livros dele e aí você se decepciona com algum deles e não sabe bem como falar porque tem pontos positivos e pontos negativos? É assim que eu me encontro aqui hoje para falar de O Oceano no Fim do Caminho, de Neil Gaiman. Eu acho que gostar e não gostar são coisas um pouco relativas, não é mesmo? Então hoje eu vim falar com spoilers sobre esse livro pra deixar bem claros os meus pontos, porque eu sei que mexer com fã de Gaiman é uma coisa complicada, porque eu sou um fã de Gaiman. Então, quando mexem comigo, eu fico complicada. Eu acho que é super importante a gente reconhecer quando a gente não gosta de uma obra de um autor que a gente gosta. Tipo isso. Então, se você não leu ainda O Oceano no Fim do Caminho, eu sugiro que você não veja este vídeo, porque ele vai ter spoilers do início ao fim. E se você já leu, eu não vou fazer introduções sobre ele, porque eu acredito que alguma coisa ou outra você lembre, ou então vai lembrar ao longo do vídeo. Pra começar, eu amo Neil Gaiman. Eu gosto muito da mente dele. Ele, pra mim, é um dos autores mais criativos, com a fantasia mais interessante, um realismo mágico muito legal. Só que esse livro eu já tinha tentado lê-lo 2 vezes, e até então não tinha conseguido. Até que na terceira vez eu dei mais uma forçadinha e saiu. Cara, que frase estranha. Eu adoro o fato desse livro nos colocar em espaços desconfortáveis. Por exemplo, eu não sei vocês, mas aquela cena em que o menino, que a gente não sabe o nome, né, começa a tirar o verme de dentro do pé, aquele é o tipo de descrição que só Neil Gaiman consegue fazer. Porque ao mesmo tempo que ele tá descrevendo o que tá acontecendo, ele tá dando um outro tipo de significado àquilo, porque é na mente de uma criança. E isso é um ponto legal do livro que eu preciso reconhecer. Eu adorei que foi no ponto de vista dessa criança. Tá, dito isso, né, vamos lá. Preciso dizer que a aparição daquela babá tenebrosíssima chamada Úrsula foi pra mim um dos pontos interessantes dessa trama, porque ela veio pra dar uma chacoalhada ali no livro, porque até então eu tinha achado o personagem da Letty interessante. Letty, Letty Hamstock. Tá, pode ser Letty, né? Let it go. Não. Ai, que ridícula que eu tô. Gente, a Letty. Vai ser Letty. Letty em britânico. Aquela. Enfim, eu achei toda a aparição da babá muito interessante, porque assim, enquanto ela estava na casa do nosso protagonista, muitas coisas sobre a perspectiva de uma criança a respeito de atitudes de adultos fazem sentido. Porque, assim, eu vou te dizer, viu? Porque hoje em dia a gente cresce, a gente esquece de muita coisa que a gente pensava quando era mais novo, mas esse livro ajudou a despertar memórias em mim que eu tinha, então eu me identifiquei de certa forma com esse protagonista. Não que eu tenha tido uma babá tenebrosa ou algo do tipo, mas eu consegui me identificar com algumas coisas que ele falou aqui a respeito de, tipo, a verdade que os adultos contam para as crianças. E aí eu me peguei também nessa outra forma, nesse outro lado, que é o lado, tipo, do adulto que às vezes mente para uma criança para tentar amenizar a situação, ao invés de ir lá e conversar com ela ou tentar ouvir e entender o ponto de vista dela. E isso é uma coisa legal que eu gostei, sabe? Isso é uma parada que me deixou bastante envolvida. Até que o nosso protagonista foge para a fazenda Hamstock. Eu fiquei muito curiosa para saber o que afinal é a Letty e a família dela, as Hamstocks. Em certo momento do livro dá a entender que existem várias mulheres Hamstocks por aí. Só que elas também elas negam que são bruxas, elas negam que são seres humanos normais e você não sabe o que elas são. E isso é legal, mas ao mesmo tempo eu fiquei tipo, caramba, ele não vai dizer o que elas são, que saco. Olha a minha falta de imaginação. E o Gaiman tem isso, né? Ele cria personagens, às vezes, que são diferentões e ele não diz pra gente o que eles são, mas ele consegue manter a gente numa curiosidade, num mistério que envolvem, né? E eu vejo que ele tenta fazer isso também nos diálogos do nosso protagonista com a Letty, porque ela às vezes fala de uma forma muito enigmática. E isso fica um pouco estranho, ao meu ver, porque por mais que tem ali um negócio tipo, e aí, o que será que ela tá falando? Eu também sinto às vezes que empaca um pouco as coisas, porque parece que, tipo, só ela sabe o que tá acontecendo, e aí a criança fica ali, eu não tô entendendo nada que você tá falando. E aí eu também não tô entendendo nada que ela tá falando. Eu falo, peraí, o que tá acontecendo? Volto umas páginas pra ver o que ela tinha falado antes, pra ver se tinha alguma relação com o que ela tá falando agora. Mas, né, enfim. Tem uma parte aqui que eu fiquei tipo, como assim, meu? Que é um diálogo em que os dois estão pensando como que a gente vai fazer pra Úrsula ir embora, né? E aí o guri fala o seguinte: essas coisas vão fazer com que ela vá embora? Não. Então sabem pra quê? Pra impedir que ela vá embora? Mas nós queremos que ela vá embora. Não, nós queremos que ela volte pra casa. Eu só queria que você falasse direito, porque você só fala em enigmas o tempo todo. Daí, acho que 3 páginas depois, o que acontece? Eles estão lá pra mandar a Úrsula de volta pra casa, né? Como a Letty ali falou. E aí, o que acontece? A Letty diz pra Úrsula: você precisa ir embora agora. Eu vim pra dar a você a última chance de ir embora. Nossa, cara, se eu fosse o guri,
eu teria dito, agora é pra ir embora, agora não é pra ir pra casa. Me corrigiu ferrenhamente ali, disse que não era pra mandar embora, agora que é pra mandar embora, manda embora, mas não é pra ir pra casa, mas na verdade tá mandando pra ir embora pra casa. Se eu fosse ele, eu corrigia a Letty na hora, eu ia dizer, peraí, licença. Ela ia estar falando ali no meio do negócio, ela ia dizer, mandar você embora, eu ia dizer pra casa, casa, casa. Daí tem uma cena que é um pouco estranha, sabe? Porque, tipo, ela tira o resto do verme, do corpo, do caminho pra casa da Úrsula, de dentro do nosso protagonista, e ela põe numa espécie de potinho de vidro que não quebra. Eu achei muito viagem isso aí, na moral. Mas enfim. E daí a Letty invoca uns pássaros, que não são pássaros, porque são mais antigos que pássaros, porém têm asas e lembram dinossauros. E o guri começa a ter uma viagem sobre dinossauros ali no meio, enquanto tá todo mundo correndo perigo. Coisa com que me identifiquei, porque eu sou assim. E esses pássaros são chamados de faxineiros. Eu amei, eu adorei isso, sério, achei tipo assim, é muito bom. O guri até fala, né, nossa, quem é que teria medo de faxineiro? E obviamente que o lance dos faxineiros ali era limpar a podridão do mundo, né, e tal. A Letty tinha chamado eles pra limpar a Úrsula, que era uma podridão naquele mundo, naquele momento. Uma loucura que faz sentido. E aí o plano da Letty deu errado, né? Depois que eles foram lá e mataram a Úrsula, eles queriam matar também a Letty e o amigo dela. Só que eles fogem pra um anel de fadas, que eu não entendi muito bem o que é, mas acho que é um anel desenhado no chão. E aí vem uma observação que eu achei muito legal, porque nesse momento em que a Letty disse pra ele ficar dentro desse anel de fadas, ele ficou tipo, ah, tá, nós vamos brincar de faz de conta, né? Aí a Letty, não, pô, mas isso é real, cara, vai lá, entra ali que você vai ficar seguro. E eu achei isso bacana, porque o guri, ele ficava muito ali entre o que é realidade, o que é faz de conta, o que pra ele parece uma grande brincadeira, o que é mágica, o que não é, sabe? Isso foi uma coisa que eu achei legal aqui no livro, porque às vezes parecia que ele tava viajando e outras vezes parecia que não, e daí de repente era verdade, enfim. E aí era ali, né, magia versus fazer de conta, né, pra um garoto de 7 anos, o que eu achei muito fofo, então, né, eu refleti um pouco sobre isso. E aí eu anotei aqui uma coisa que eu achei legal, que é tipo, interessante como o faz de conta tem um significado diferente nesse livro, porque o faz de conta dele acaba sendo real e o que os adultos falam, que a princípio você acredita, acaba sendo um faz de conta, porque não é verdade. Puf. Intenso, intenso. E aí a Letty sai pra pegar alguma coisa e ela pede pro guri ficar dentro do anel lá de fada, e aí de repente ele é tentado por aqueles pássaros que não são pássaros porque são mais antigos que pássaros, porém parecem pássaros. E aí a Letty volta com um oceano num balde. E isso é uma viagem muito legal. Eu achei isso muito divertido, eu não vou mentir. Até porque isso lembra muito os sonhos que eu tenho. E aí eu gostei muito dessa parte que vai seguir agora, que é quando ele entra dentro deste balde, que é esse oceano, e as coisas acontecem ali, assim, de uma forma que revela tudo pra ele. Ele descobre os segredos do universo, ele adquire uma sabedoria extrema, completa. E eu amei tudo isso, toda essa conquista dele naquele oceano, aquela vontade de permanecer, aquela admiração ao ver a figura da Letty ali, flutuando. Ah, eu achei muito bonito como foi descrito tudo isso, essa viagem, esse negócio aí. E quando ele quer permanecer naquele oceano, a Letty vai ter que argumentar com ele e ela fala uma frase muito legal. Todo mundo já soube. Como eu disse antes, não é nada especial saber como as coisas funcionam. E você precisa realmente deixar tudo para trás se quiser brincar. Isso é uma pancada na cara, porque eu refleti muito sobre essa frase. Pra mim ela fez milhões de sentidos. Como a gente tem que deixar saber de certas coisas pra poder brincar, se jogar, deixar a imaginação, criar justificativas pra aquilo, possibilidades, o faz de conta. Porque quando a gente é adulta, a gente descobre muita coisa, já né, é difícil deixar isso acontecer. A gente simplesmente se entregar pras brincadeiras. Então a gente fica mais sério, sei lá. E a criança não, a criança ela é muito lúdica, ela deixa muita imaginação responder coisas pra elas, né? Sobre o epílogo, eu gostei muito deste epílogo. O Gaiman sabe muito finalizar um livro. Eu amei o diálogo entre o guri, né, que já tava adulto quando ele voltou ali no final, e a senhora Hempstock. É muito legal ver como a memória dele falhou, coisas que ele esqueceu. Ele não se lembra de ter voltado à fazenda após o sacrifício que a Letty fez por ele, né? Ele não se lembra sequer de ter devolvido a gatinha que ele chamou de Oceano pra fazenda Hempstock. E são coisas que foram importantes no livro, né? E eu tenho duas considerações finais pra fazer sobre esse livro. A primeira é que eu acho que eu teria gostado mais se eu tivesse lido em inglês, então talvez futuramente eu releia esse livro na língua original. E eu amei que aqui no final o Gaiman fala que ele escreveu esse livro pra Amanda, que é a mulher dele, e também é uma escritora e cantora super maravilhosa, ela é icônica, ela é incrível. E ele escreveu porque ele estava com saudade dela. E isso eu achei assim, muito fofo. Sobre a opinião geral do livro, eu reconheço que ele é um livro
muito encantador, porém não me envolveu muito e por vezes eu me encontrei achando um pouco chato, sabe? Então eu não posso dizer que eu amei, que eu gostei desse livro, porque eu não gostei muito não. Mas ele é um livro muito bom, eu sei disso, só não funcionou pra mim. Acontece, gente, não me odeiem. Mas eu também respeito muito esse livro pelo que ele trouxe e pelas figuras que apareceram nele. Então é isso, galera, muito obrigada por me assistir até aqui. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo. Se você não concorda comigo, pode comentar nos comentários. Me segue no Instagram, por favor. E até o próximo vídeo. E até lá, eu desejo a todos e a todas ótimas leituras.